aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa terceira aula da série de Biologia Básica e hoje nós vamos falar sobre tecidos e órgãos, que é a organização biológica dos seres vivos. Agora que você já aprendeu o que são células, vamos falar aí do que as células formam, que são os tecidos, e o que os tecidos formam, que são os órgãos. E eu espero que você goste dessa aula, que agora vai ficando daqui para frente cada vez mais interessante. Então preste atenção e vamos para os próximos passos. Então, o que são aí os tecidos e os órgãos? Eles são basicamente são estruturas que são fundamentais para a compreensão da complexidade dos seres vivos. A partir da organização das células que nós estudamos anteriormente, os tecidos formam as estruturas que realizam funções essenciais no nosso corpo. Então, para você entender esses elementos e como eles se interrelacionam, isso permite compreender melhor o funcionamento do organismo e a manutenção da vida, tá certo? Qual a importância dos tecidos e órgãos na biologia? Bom, a primeira delas é o fundamento da vida, tá? Esse fundamento da vida, ele menciona que os tecidos eles são a base para a formação dos órgãos e, logo, dos sistemas que compõem os organismos multicelulares, como nós seres humanos. Um outro item é a funcionalidade, pois cada tipo de tecido possui funções específicas e essenciais para a sobrevivência. Ou seja, existem diversos tipos de tecido que vocês vão entender um pouco mais à frente. E em relação à saúde e doenças, porque o conhecimento sobre tecidos e órgãos ele é crucial para diagnosticar e tratar diversos tipos de doença. E um outro ponto importante é a inovação científica, já que estudos sobre tecidos e órgãos eles impulsionam os avanços em áreas como a medicina regenerativa e a biotecnologia, que está bastante em alta na área da saúde. Mas, antes de falarmos dos tecidos, vamos fazer aqui uma breve revisão das células, para que você consiga associar de uma forma mais completa essa aula, ok, pessoal? Então, lembrando aí que as células elas são as unidades básicas da vida. E todos os seres vivos são formados por células, que eles podem ser unicelulares, ou seja, formado por uma única célula, como no caso das bactérias, ou multicelulares, que é formado por muitas células, como no caso nós, seres humanos. Então, quais são as partes principais da célula que vocês precisam lembrar? A primeira delas é aqui a membrana celular, ok, pessoal? Essa membrana celular, só para vocês lembrarem, ela envolve a célula, tá? Ela é uma espécie de capa ali da célula, que ela controla a entrada e a saída de substâncias. Outro item muito importante da célula é o citoplasma, pessoal, que ele é aquele fluido gelatinoso, que eu chamei de gel na última aula, que é onde ocorrem as reações químicas vitais e elas estão ali suspensos nesse citoplasma, os organoides ou as organelas, como chamamos. E um outro item muito importante dentro da célula é o núcleo, né? Porque no núcleo está ali todo o material genético, o famoso DNA, que é o que controla as atividades das células, tá certo? Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos tipos de células. Temos aí primeiramente as células procarióticas, que são células simples, sem um núcleo definido, como por exemplo as bactérias, que são células procarióticas. E também temos aí as células eucarióticas, que são as células mais complexas, que já possuem um núcleo definido. Elas são encontradas em plantas, em animais e fungos, entre outros seres mais complexos. E a importância das células, lembrando que elas são fundamentais para a vida, já que todas as funções que são vitais, elas ocorrem dentro da célula, e elas também possuem uma diversidade funcional, pois diferentes tipos de células desempenham funções específicas no organismo. E elas também são a base, né, da estrutura dos tecidos, que a organização e a diferenciação celular resultam na formação dos diferentes tecidos que nós vamos entender um pouco mais à frente. E aí, já lembrou o que é célula, né? Então vamos partir aí para falar sobre os tecidos, tá, pessoal? É esse tecido aqui da imagem à direita, tá? Não o tecido à esquerda, não é o tecido que a gente faz lenço, lençol, camisa, camiseta. É outro tipo de tecido.
Os tecidos, dentro da biologia, eles são grupos de células semelhantes, que realizam ali uma função específica, tá? E a organização dessas células, ela permite a formação de estruturas mais complexas, que desempenham ali os papéis vitais nos organismos multicelulares. Então, ao todo, existem aí 4 tipos principais de tecidos no corpo humano. O primeiro deles que eu vou falar é o tecido epitelial, que ele cobre ali as superfícies e as cavidades do corpo, é aquele tecido mais externo, mais superficial. Temos ali o tecido conjuntivo, que ele suporta e conecta as diferentes partes do corpo. Temos também ali o tecido muscular, que ele tem basicamente ali a função de movimento, ele é responsável por dar movimento ao nosso corpo. E temos também o tecido nervoso, que é ele quem transmite os sinais e controla as funções do corpo. Bom, agora que falamos aí dos 4 principais tipos de tecido, vamos começar a detalhar um pouquinho mais cada um deles. Começando aqui pelo primeiro, que é o tecido epitelial, e vamos falar sobre as funções desse tecido. A primeira delas é a função de proteção, porque ele reveste as superfícies corporais, tanto as internas quanto as externas. Uma segunda função do tecido epitelial é a função de absorção, pois ele permite a absorção dos nutrientes. E uma outra função é a função de secreção, porque ele produz e libera substâncias, como por exemplo enzimas e hormônios. Agora o tecido conjuntivo, que ele tem ali como as suas funções principais a função de suporte, porque ele mantém a estrutura do corpo. Temos a função também de transporte, já que ele transporta os nutrientes e os resíduos. E também tem a função de armazenamento, pois ele armazena a energia e os isolantes térmicos no nosso corpo. Já o tecido muscular ele tem uma definição mais simples, mas não menos importante, sendo aí uma das principais funções o movimento voluntário, que é aquele que movimenta o esqueleto. Quando você quer levantar um braço, você quer correr, você quer levar a perna, você está fazendo ali um movimento voluntário. E é esse tecido muscular que vai te dar essa condição. E temos o movimento involuntário, que ele contrai ali os órgãos internos, como por exemplo o nosso coração. Você não controla as batidas do seu coração, ou seja, é um movimento involuntário que o tecido muscular está realizando. E o nosso quarto tecido aqui da aula, que é o tecido nervoso, tem ali como funções a transmissão de impulsos, que é comunicar os sinais elétricos entre o cérebro e corpo. Nós falamos do tecido muscular, que você quer correr, você quer pular, você quer levantar um braço. Isso acontece graças ao tecido muscular. Porém, quem comunica esse sinal para o tecido muscular realizar qualquer função é o tecido nervoso, pois ele que está comunicando ali os sinais elétricos, mandando a informação do cérebro para o seu corpo, que vai fazer com que o tecido muscular se movimente ali. Ele também tem uma função de processamento de informação, porque ele analisa e responde a estímulos. Basicamente, são as funções ali realizadas pelo nosso cérebro. E aí, tudo bem até agora? Muito tranquilo, né? Entender sobre os tecidos. Claro que essa é uma aula básica, né? Se você for entrar a fundo, teremos ali diversos detalhes. Mas como o nosso intuito aqui é ter uma série básica de biologia para a gente começar a entender o que é a biologia, mais à frente nós vamos certamente ter aulas ali um pouco mais complexas, até de nível universitário. Bom, então agora vamos falar aí das formações dos órgãos, como que acontece, né? Então primeiro precisamos entender o que eles são, né? Então os órgãos, eles são estruturas ali compostas por diferentes tipos de tecidos que trabalham juntos para desempenhar funções específicas no nosso organismo. A formação dos órgãos é um passo crucial na organização dos seres multicelulares, certo? Lembrando que temos os unicelulares e os multicelulares, que é o nosso caso, que permite ali a execução de processos complexos e essenciais para a vida. Então, como que ocorre aí a formação dos órgãos, né? Primeiramente, acontece ali a diferenciação celular, que são as células tronco, que elas se especializam em diferentes tipos de células, como as células que vão formar os tecidos epiteliais, as células conjuntivas, as musculares e as nervosas. E essa diferenciação ela é guiada por sinais químicos e genéticos que são específicos, tá? Feito isso, a diferenciação celular, começa ali o agrupamento dos tecidos,
que é os tecidos especializados se agrupando de uma maneira organizada para formar ali as estruturas maiores e mais complexas. Então, a interação entre os diferentes tipos de tecidos permite a formação de órgãos funcionais. Tem órgãos ali compostos por tecido epitelial e conjuntivo, muscular e conjuntivo e assim por diante. Agora vamos usar aqui como exemplo o nosso coração, que ele é composto ali por o tecido muscular, né, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Ele também é formado ali por tecidos conjuntivos, que são os tecidos que formam as válvulas e os vasos sanguíneos, e também tecidos nervosos, que são os nervos ali que controlam o ritmo cardíaco. Agora mais um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho, que é o pulmão. O pulmão ele é formado ali por tecidos epiteliais, que são aqueles que revestem os alvéolos e os bronquíolos. Temos também no pulmão a presença do tecido conjuntivo, que dá o suporte estrutural e os vasos sanguíneos. E temos também tecidos musculares, que são os músculos lisos que controlam a dilatação dos bronquíolos. E aí, entendeu como que ocorre a formação dos órgãos? Tranquilo, né, pessoal? As células se agrupam para formar tecidos. E os tecidos especializados, eles se agrupam para formar os órgãos, ok? E agora, após a formação dos órgãos, ocorre a formação dos sistemas, que são basicamente conjunto de órgãos. Então, o que são os sistemas de órgãos? A definição mais correta aqui, mais clara, que é os órgãos se agrupando para formar sistemas que realizam funções complexas e vitais para o nosso organismo. Vamos pegar aqui como primeiro exemplo o sistema digestório, né, que é o sistema que faz todo o processo da nossa digestão ali dos alimentos. Quais são as funções desse sistema digestório? Como o próprio nome já diz, a principal função dele é digestão e a absorção de nutrientes. E quais são os principais órgãos que formam ali o sistema digestório? Basicamente são o estômago, os intestinos, o fígado e o pâncreas. Para a gente fixar ali o entendimento dos sistemas, vamos colocar aqui mais um exemplo, nosso segundo exemplo, que é o sistema respiratório. Bom, a função do sistema respiratório, ela basicamente é em fazer a troca de gases, né? Que é a absorção do oxigênio na nossa respiração e a eliminação do dióxido de carbono. E os principais órgãos que compõem o sistema respiratório são o pulmão, a traqueia e os brônquios. Qual que é a importância aí para nós desse sistema de órgãos, né? Que é bem óbvio, né? Sem um sistema de órgãos, a gente não estaria vivo. Bom, mas basicamente aí a definição mais correta, né, sobre a importância do sistema é que cada sistema de órgãos ele desempenha ali um papel essencial na manutenção da homeostase e na saúde em geral do nosso organismo. E acontece também aí a interação entre esses sistemas de órgãos, que é o que garante o funcionamento eficiente do nosso corpo, né? Para a gente estar aqui vivo, respirando, eu explicando essa aula e vocês assistindo essa aula, a gente precisa que o sistema digestório esteja funcionando, que o sistema respiratório esteja funcionando e assim por diante. E temos a interação entre esses sistemas, né? Que esses sistemas de órgão, eles não funcionam isoladamente. Não adianta o sistema digestório estar funcionando e o seu sistema respiratório não, certo? Que aí você estaria morto. Então eles trabalham junto, esses sistemas, de forma integrada, que é para manter o nosso organismo funcionando de maneira eficiente e saudável. Que na imagem nós temos alguns exemplos desses sistemas, né? Que ele é composto ali pelos órgãos internos, temos ali o sistema circulatório, né, que percorre todo o nosso corpo ali com os vasos sanguíneos, né, com as artérias. Temos o sistema nervoso, né, que é o que transmite ali os impulsos, que faz você se movimentar, o cérebro mandar um impulso nervoso para o tecido muscular, que é o que faz você sentir dor, por exemplo, né, quando você se machuca. E o sistema esquelético ali, que é composto principalmente ali pelos ossos, né? Que ele dá a sustentação para o nosso corpo, né? Já imaginou um corpo sem o sistema esquelético? Ninguém pararia em pé, né? Não teria como. Então ele é uma estrutura que sustenta ali, que dá toda aquela sustentação para o nosso corpo. Vou deixar para vocês algum exemplo, né? Dois exemplos, na verdade, da interação entre sistemas, né? Por exemplo, a interação entre o sistema da digestão e da circulação. O sistema digestório, ele decompõe os alimentos em nutrientes.
E aí, o que que acontece depois disso? O sistema circulatório ele transporta os nutrientes, né, que foram ali decompostos pelo sistema digestório, ele transporta esses nutrientes para as células do corpo. E aqui no nosso exemplo 2, que é a interação entre a respiração e a circulação. Como que ela acontece? O sistema respiratório ele fornece o oxigênio para o sangue, né? Nós fazemos ali a respiração, inalamos o oxigênio e isso vai para a nossa corrente sanguínea. Feito isso, o sistema circulatório distribui esse oxigênio para as células e ele remove o dióxido de carbono, eliminando, né, através da nossa expiração. Falamos da importância, né, da coordenação entre esses sistemas, né, pois ela é essencial para a homeostase, que é a manutenção de um ambiente interno estável no nosso organismo. E qualquer desequilíbrio pode afetar a saúde e o funcionamento do corpo, né? Por isso que é importante a gente ter uma rotina saudável, como a prática de exercícios, fazer uma alimentação adequada e, claro, também cuidar da nossa saúde mental, porque tudo isso favorece ali essa coordenação entre os nossos sistemas, fazendo com que tenhamos aí um organismo mais saudável. Então, pessoal, para a gente concluir essa aula, como eu sempre gosto de fazer ao final ali uma revisão do conteúdo, né, para a gente não esquecer ali as partes principais e mais importantes, né, e principalmente a sequência lógica aí das aulas, vamos fazer aqui uma breve revisão, né? A gente começou ali com as células, que as células são as unidades básicas da nossa vida, não só da nossa, como qualquer forma de vida, né? É, que as células se agrupam e formam os tecidos, que são os grupos de células que realizam funções específicas. Lembrando lá, tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que são os quatro principais que vimos até aqui. Os tecidos se juntam ali, eles se agrupam e elas formam os órgãos, né, que são, na definição em si, as estruturas formadas pela combinação dos diferentes tecidos, como vimos aí anteriormente. E os órgãos em conjunto, eles formam os sistemas, né? Que é o conjunto desses órgãos que trabalham para realizar funções complexas e coordenadas. Tá certo, pessoal? Ficou tranquilo até aqui? Eu espero que sim, tá? Tentei passar aqui de uma forma o mais simples possível para que não fique complexo, na verdade, né? Esse é o propósito do canal, que a biologia aqui seja didática. Bom, pessoal, então, eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram essa aula. Eu espero que tenha sido um conteúdo bastante útil para vocês, né? Seja aluno de fundamental, médio, de faculdade, né? E seja só uma pessoa curiosa que gosta de biologia e queira aprender um pouco mais. Então, eu peço aí que vocês me ajudem se inscrevendo no canal, né? Que isso me motiva a estar cada vez mais produzindo conteúdo, né? Como é um canal novo, a ideia aqui é fazer uma série básica de biologia, mas depois teremos vídeos aí de diversos assuntos de biologia, como o ciclo da água, até coisas mais complexas como glicólise, ciclo de Krebs. Vamos falar aí sobre animais peçonhentos, que particularmente é a minha especialidade, e é um tema que as pessoas gostam bastante. Então, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal e deixe seus comentários, né? Que eu prometo ler todos os comentários que tiver e responder cada um de vocês. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.